O bicho vai pegar nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. Está entrando no ar mais uma edição do Participação Popular, ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet. Eu sou Fabrício Rocha e o bicho vai pegar porque hoje a gente vai falar sobre os zoológicos e os santuários ecológicos do Brasil. Ainda existem zoológicos ilegais no país. E será que os bichos são bem tratados naqueles zoológicos que são os legalizados? E será mesmo necessário ainda manter animais presos em um mundo em que nós temos tantos canais de televisão fazendo documentários aprofundados sobre a vida dos animais silvestres, tantas informações na internet? Será que as crianças se beneficiam realmente da presença dos bichos no ambiente urbano? Para discutir essas e todas as outras questões relacionadas aos zoológicos e aos santuários ecológicos, nós temos aqui com a gente nesta edição do programa de hoje o Leonardo Paixão Batista, que é veterinário. Leonardo, bem-vindo à participação. Boa noite, é um prazer estar aí somando conhecimento com vocês. Maravilha! E nós temos aqui também o Roberto Cabral, analista ambiental do IBAMA, da Divisão de Fiscalização da Fauna, que está aí mais ou menos paramentado, né, Roberto? Mais ou menos. Boa noite também, prazer também estar aqui participando desse programa. Você me disse antes aí do começo do programa que a roupa dos fiscais é bem mais complexa do que essa que você está usando até, Isso, né? teriam mais equipamentos do que apenas esse. Aqui é só o uniforme. Tá certo. Vou perguntar pro Leonardo Paixão aqui. Leonardo, o que muita gente fala, na verdade, que os animais que são levados para os zoológicos, eles não têm condição de voltar para a natureza. Procede isso? É verdade ou não? Não é verdade. Conheço o Cabral de longa data aí, o Anderson, o pessoal do IBAMA aí, e inclusive nós já fizemos trabalho juntos de reintrodução com sucesso de animais de longa data de cativeiro. Então isso de fato não procede. Existe a possibilidade, é comprovada por artigo científico, da reintrodução desse animal à natureza, observando forrageamento ou observando cópula, né? Então o animal ele consegue voltar às atividades dele normais. Tá? Então é muito precoce você simplesmente pegar o animal e falar, esse aqui não tem condição. É por isso que vem os CETAS e os CRAS, que é um centro onde vai ter veterinários e biólogos responsáveis por fazer essa avaliação. Não é qualquer leigo que pode chegar a essa conclusão sozinho. Quantos centros desses existem no país hoje? Aí é com Cabral. Eu sei que em Brasília tem um CETAS, não tem CRAS. Só tem um CETAS. Só para lembrar, o CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Uhum. Agora, a quantidade é o Cabral Já tem entre 40 e 50 centros de triagem. No país? E CRAS no país. Eles estão espalhados em todas as cidades também? Não, em todas as cidades não. Estão espalhados em vários estados. Tem estados que tem 3, 4, tem estados que tem um só. E a gente chega nesse número em torno de 50. Daí a importância do que o Leonardo falou inicialmente de uma malha, né, da participação de zoológico, a participação de criadores, nessa malha de recebimento dos animais, porque alguns ou não vão poder retornar para a natureza devido à mutilação, ou não vão poder retornar imediatamente para a natureza e precisam passar por uma readaptação antes de serem soltos. Recentemente, na verdade, ano passado, 2014, foi alterada a Lei 9.605, o artigo 25 dela, e dando, felizmente, deixando claro uma questão que antes era meio dúbia, a questão da prioridade de soltura dos animais apreendidos. Então, os animais tendo condição, prioritariamente, eles são reintroduzidos. É importante ressaltar que acho que as pessoas têm uma ideia errada de como que é essa reintrodução. Acho que as pessoas querem que o animal é entregue e o IBAMA vai lá e solta aquele bicho no mato. Não é assim. Primeiro faz um estudo da área, vê se aquela área tem uma oferta de alimento, aquele animal é condicionado a encontrar o seu alimento natural. No caso de aves, vai fortalecer a musculatura de asa. Então existe uma série de fatores. Um animal ele não consegue chegar à reintrodução, dependendo do período de cativeiro, em menos de um ano, de forma alguma. Em média leva um ano, assim? Não tem como a gente classificar o período. Isso varia de animal para animal, né? Passeriformes, na maioria das vezes, eles conseguem chegar à capacidade de reintrodução com uma
precocidade maior do que uma arara, por exemplo. Uma arara de cativeiro só come girassol, pão com leite, café, que não são os alimentos indicados para esses animais. Então eles não têm capacidade alguma de reconhecer o seu próprio alimento, o seu alimento nativo. Ele não tem musculatura, ele não dá conta de voar. É muito interessante quando a gente recebe um animal assim e você solta esse animal para voar, ele voa 10 metros e está super ofegante. Ele não tem preparo nenhum para ser reintroduzido. Então, primeiro você faz toda uma adaptação nutricional e física daquele animal, além das questões psicológicas quase do animal, para a gente poder reintroduzir ele. Não é bagunçado assim, não. Há um interesse muito grande pelo zoológico. Realmente, ele tem essa função de aproximar as pessoas do meio ambiente, de fazer as pessoas pensarem de forma diferente sobre a preservação, como disse a Marcele lá com a Carol? Assim, na minha opinião, de certa forma, né? Os zoológicos, na verdade, eles teriam que ser utilizados de outras maneiras e não só da maneira que, vamos dizer, 90% são utilizados, né? O sistema de destinação de animais silvestres dentro do Brasil, o zoológico tem um papel que na maioria das vezes não é cumprido, né? Eu costumo sempre associar isso ao SUS. O SUS no papel ele é lindo. Assim como que essa destinação de animais silvestres no papel também é lindo. A gente tem o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, tem os CETAS, tem os zoológicos, tem os criadores conservacionistas, os criadores comerciais. Então, se a gente usasse toda essa malha, toda essa estrutura, seria muito mais interessante do que da forma que os zoológicos apenas são, que hoje, na sua grande maioria, são apenas locais onde os animais ficam em recinto e a atividade educativa, a atividade ecológica é muito pouca. Você acha que seria possível fazer outras ações concretas assim que despertariam mais essa discussão, o interesse? Cara, na verdade, o meu ponto de vista, ele é mais voltado para a preservação de papel ecológico daquele animal. Nós temos em zoológicos muitos animais com capacidade reprodutiva, né, com animais que não deveriam estar ali sem cumprir papel ecológico algum. Então eu acredito que, na verdade, o ideal com esses animais, é eles estarem fazendo um outro tipo de trabalho. Como eu disse, CRAS e CETAS. Se ele não tiver capacidade, se ele não tiver estrutura para ser reintroduzido, aí sim você vai destinar ele a zoológico. E aí no zoológico você vem com o trabalho de educação ambiental. E aí sim vem um projeto muito legal que ela falou, com o cego, que é uma coisa de tato, essas coisinhas, né? Aí é legal. Agora não é assim que funciona, a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona. A gente tem no zoológico a Polícia Florestal, eu estou falando do Zoológico de Brasília, que é o que eu tenho maior conhecimento, a Polícia Florestal ele faz a apreensão do animal, o correto seria ir para os CETAS, né, e assim, tem toda uma estrutura. Pode explicar, você já falou do CRAS, do CETAS, você pode explicar para o espectador quais são essas siglas? O CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, ou seja, a partir do momento que o IBAMA ou que a Polícia Florestal pegou um animal, né, ou sendo traficado ou acidentado, quer que seja, ele vai ser destinado para o CRAS, para ser reabilitado. A partir do momento que ele vai ser reabilitado, ele depois vai passar para outra fase, que vem a fase de CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Ou seja, ali o animal já está bem e ele vai ser destinado ou para um zoológico ou para um criador conservacionista. É assim que funciona. E aqui a gente pula essas fases. A gente chega no zoológico, se no plantel do zoológico não tiver aquele animal, na maioria das vezes ele não vai nem para CETAS nem para CRAS, já fica direto no zoológico. Então isso eu discordo bastante dessa forma de agir, tá? Eu acho que o zoológico tem que ser o ponto final do animal. Ele não pode ficar ali com a vida apertada, pause, sendo que ele ainda tem uma capacidade de cumprir o ciclo biológico dele. Ele não pode ficar ali esperando o quê? A morte? Entendeu? Eu discordo desse ponto. Eu acho que ele primeiro ele tem que ser avaliado para depois a gente decidir pela vida dele, que é a vida do zoológico, onde o animal fica no recinto, que é engraçado quando as pessoas falam, ele está feliz. Qual o parâmetro que se tem para dizer que aquele animal está feliz numa jaula? Não está comendo um alimento que é do meio dele, entendeu? É muito complicado. Essa questão de zoológico, de bem-estar animal em zoológico, tudo isso é possível você ter um bem-estar do animal em zoológico, mas atualmente eu desconheço de fato no Brasil. Tá bom, Leonardo Paixão Batista, veterinário, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto que você falou, Leonardo. Aliás, eu acho que eu nem vou me afastar muito dele, com a pergunta aqui para o Roberto Cabral, que é do IBAMA, lá da Divisão de Fiscalização da Fauna. Roberto, essa questão aí que o Leonardo falou, de que os zoológicos são mais ou menos como um depósito dos animais silvestres apreendidos no Brasil.
Isso procede? Vocês do IBAMA teriam condições de fazer diferente hoje ou fazem efetivamente diferente? Qual a explicação? Tá, vamos pegar a origem dos zoológicos, iniciar pela origem dos zoológicos. Os zoológicos se iniciam antes de Cristo, né, 3.000 anos antes de Cristo. Só que de uma forma diferente, que era a questão das pessoas terem coleções de animais particulares. Os reis, né? Os reis e as pessoas aí, reis, imperadores, etc., coleções. Somente no século XIX se inicia esse tipo de zoológico do qual nós estamos falando, que seria o zoológico aberto à visitação pública. E ele se inicia muito nesse aspecto. É um ambiente em que os animais são enclausurados para visitação pública. Com o passar do tempo, isso começa a melhorar um pouco e começa, além da visitação pública, programas de conservação, efetivamente pesquisas para entender o comportamento do animal, que é a questão do que estava sendo dito antes, esses programas de conservação, a interação com o público começa a melhorar e a gente sai até, embora hoje ainda exista esse zoológico daquela jaula nua, crua, de cimento, para ambientes que tentam imitar ou pelo menos se assemelham ou buscam se assemelhar ao ambiente do animal. Então a gente observa uma evolução. A lei de zoológico hoje no Brasil, ela nem proíbe nem afirma que o zoológico teria que ser um centro de recebimento e um local para você funcionar como CETAS, ou seja, um centro de triagem de animais silvestres, ou seja, além das estruturas específicas para se triar e para se buscar reintroduzir esses animais, os zoológicos também poderem agir nessa situação. Alguns zoológicos participam disso com programas de conservação, mas não tem sido uma regra. E é interessante essa discussão aqui, porque hoje no Brasil a gente apreende acima de 45.000 animais silvestres por ano. Então, todo ano nós temos cerca de 45.000 animais silvestres sendo apreendidos. Uma parte desses animais consegue retornar diretamente à natureza e outra parte necessitaria de um local para ser reabilitado, ou seja, para ele voltar a aprender e conseguir o retorno para a natureza. Que seria o CETAS. Que seria o CETAS. Era interessante que o zoológico também participasse, que, igual o Leonardo falou, que uma malha, essa malha que hoje são CETAS, criadores, CRAS, etc., que os zoológicos também, com a estrutura que eles têm, também participassem dessa malha. Atualmente a lei hoje não obriga e nem desobriga os zoológicos a participarem dessa questão. Alguns zoológicos participam, outros não. E isso está muito, infelizmente, em alguns zoológicos vinculado ao que se chama de bicho bom ou bicho ruim. Infelizmente a gente tem essa situação em alguns zoológicos, que é o quê? Se você chega com um mico-leão-dourado, que ele é ameaçado de extinção e na verdade é um animal que atrai o público, vários zoológicos querem. Se você chega com um calitrix, que é um miquinho estrela, que é comumente apreendido, a maior parte dos zoológicos não querem. Então, era interessante que a gente tivesse realmente essas estruturas dos zoológicos disponíveis, participando dessa questão de reintrodução, de reabilitação dos animais, em principal porque o Brasil tem essa grande apreensão anual. Basicamente, um dos países do mundo que mais apreende animal silvestre por ano. E a contribuição, o zoológico se envolver efetivamente nesse esforço é muito importante, é muito interessante. Mas isso, voltando a repetir, não é um dever do zoológico hoje, isso não está previsto na lei e é, então, importantíssima essa discussão aqui na TV Câmara, nessa casa que é justamente onde se legisla. Maravilha, a gente espera ajudar nesse debate realmente para que algo aconteça aí, né? Bom, nós estávamos tentando fechar contato agora com a diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal de São Paulo, capital. Parece que ela está com a gente já por webcam, é a Vânia Nunes. Vânia, bem-vinda ao Participação Popular. Boa tarde, eu agradeço bastante a oportunidade e queria cumprimentar você, Fabrício, o Roberto Cabral, o Dr. Leonardo, e que eu possa contribuir de alguma forma na discussão com vocês aí. Maravilha, né? Vai começar agora mesmo. Vânia, qual é a sua opinião em relação aos santuários ecológicos, aos zoológicos urbanos? Vocês do Fórum de Proteção e Defesa Animal têm qual posicionamento em relação a esses locais? Olha, na verdade, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal tem por princípios para que não se efetive mais nenhum zoológico, né? Porque, na verdade, o que a gente observa
é que existem muitos problemas, a fiscalização é bastante deficiente e, na verdade, a gente não tem uma política pública efetiva em relação a essa questão da destinação dos animais silvestres, do cumprimento dos princípios legais. Então, a gente percebe que, embora existam princípios legais que pudessem garantir a minimização do risco e do impacto, muito do que tanto o doutor Leonardo como o Roberto Cabral colocaram são fatos, né? Eu acho bastante peculiar quando o Roberto coloca essa questão de animal que é bom, animal que é ruim, ou seja, aquilo que fica só no interesse de quem, na verdade, pretende ganhar de alguma forma com isso, que é a questão de promover lazer para a população. A gente percebe que alguns zoológicos, como o que foi apresentado agora há pouco por uma educadora, busca ampliar essa visão da sociedade em relação da importância dos animais. Mas, honestamente, o que a gente vê na realidade no país é que isso é uma exceção. E mesmo na nossa forma de ver, o que acontece é que os zoológicos ficam buscando alternativas para tentar se justificar de alguma forma. Porque quando a gente fala em bem-estar animal, não pode existir bem-estar animal para um animal de vida livre viver em cativeiro. Não existe um recinto suficientemente bom que garanta que aquele animal vai viver da mesma forma com que ele viveria no ambiente natural. Então, hoje, a ciência do bem-estar animal ela nos dá muitas ferramentas, a ciência do enriquecimento ambiental também nos dá muitas ferramentas de trabalho, mas o que na prática a gente observa é que tudo isso é muito bonito no papel e não se efetiva, né? Eu moro numa cidade no interior de São Paulo que tem uma grande entidade de proteção, que é a Associação Mata Ciliar, bastante conhecida por muitos pesquisadores, e que, na verdade, vive essa realidade muito semelhante ao que o Roberto colocou. Só que aqui eles recebem todos os tipos de animal e atendem uma grande região aqui do interior do estado, e a gente vivencia junto com eles todas as dificuldades decorrentes de todas, vamos dizer assim, de toda a ausência de uma política pública eficiente na questão dos silvestres. Me chamou muita atenção que o Roberto também colocou, que o Brasil é um dos países onde mais problemas a gente tem com relação a tráfico de animais, animais que são recolhidos de situações irregulares, ou seja, fica claro que nos falta uma fiscalização e que os zoológicos, na verdade, buscam cumprir um papel e que fica uma dualidade, uma polaridade entre servir a comunidade como uma atividade de lazer, entretenimento e, ao mesmo tempo, ter um papel e um caráter científico que, muitas vezes, os técnicos tentam buscar para tentar resgatar um pouco dos princípios éticos do exercício profissional, sejam biólogos ou sejam veterinários, mas é bastante difícil. Vânia, mas você mencionou aí que vocês são contra a abertura de novos zoológicos no país porque a política pública é ruim, é inexistente, a fiscalização é deficiente. Mas isso, como eu disse, né, pelos números da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, é uma atração ou uma forma de educação para 700 milhões de pessoas em todo o mundo. Não seria o caso, então, de se implementar essas políticas efetivamente, de fazer funcionar, de fiscalizar realmente, ou é melhor realmente acabar com os zoológicos, já que vocês acreditam que seria o caso de que não vai haver fiscalização e política pública nunca que dê conta disso? Não, na verdade, eu acho, Fabrício, que nós precisamos parar de fazer de conta que a gente está fazendo alguma coisa correta. É lógico que existem iniciativas muito interessantes, excelentes trabalhos de profissionais especificamente. Eu poderia citar até para você alguns casos de profissionais que, querendo fazer um bom trabalho, são cerceados pela questão do gasto, do custo, do que tudo isso representa, né? A gente percebe que o que falta realmente é rever toda essa política. Não deixar abrir mais zoológicos significa ter recursos disponíveis para esses 120 aproximadamente que estão registrados pudessem trabalhar adequadamente. Porque a gente vê que existem muitos problemas, desde problemas de instalações ruins para esses animais, adoecimentos físicos e mentais desses animais que exigem um conhecimento técnico nem sempre disponível e acessível para minimizar o impacto, e ao mesmo tempo a gente vê que existe uma deficiente fiscalização quando a gente olha
situações como a que o Roberto falou, a quantidade de animais que são apreendidos todos os anos no Brasil e qual é a destinação que é dada para esses animais. Não existem políticas, por exemplo, de devolução desses animais em número suficiente que garanta que eles vivam num ambiente natural, ou seja, é um assunto complexo, né? E o que a gente percebe é que, de fato, os zoológicos têm, infelizmente, um caráter comercial e empresarial bastante forte. Tá certo. Vânia Nunes, é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, está em São Paulo, e continua com a gente aí na webcam, Vânia. A qualquer momento a gente chama você de volta aqui para o programa, tá bom? Chegaram algumas perguntas aqui para a gente, deixa eu ver aqui. Uma pergunta que foi feita logo antes do programa por e-mail, do Carlos Henrique Corado, de Brasília. Pergunta para o doutor Leonardo Paixão, o veterinário que está aqui com a gente, que ele fala que os zoológicos também têm uma responsabilidade de receber os animais vindos de tráfico, de criadores não legalizados. A pergunta dele é, quando esse animal não faz parte da fauna nativa, eles são colocados em criadores conservacionistas ou nos zoológicos. O senhor acredita que essa é a melhor forma de garantir vida saudável e digna a tais animais? É uma questão bem polêmica, né? Porque ele está falando dos animais exóticos, né? E na legislação, que o Cabral vai entender melhor que eu. Então, se chega lá, por exemplo, na maioria das vezes são espécies de répteis, né? Que chegam até o jardim zoológico. É uma outra situação delicada. Ou você introduz ele no plantel do zoológico, ou você dá para um criador conservacionista, entrega para um criador, para um fiel depositário. Entendeu? Então é algo delicado. Até onde aquela pessoa que está recebendo aquele animal tem de fato capacidade e responsabilidade para manter aquele animal como fiel depositário. Mas a ideia é que sejam cadastrados apenas os criadores que podem realmente ter essas condições. A ideia é essa. Na verdade, eu concordo que assim seja. Tá? Eu falo só que é delicado. Não dá para você montar um banco, o cara fazer o cadastro pela internet e não ter uma fiscalização desses criadores conservacionistas e dos fiel depositários. Mas eu acredito que os animais exóticos que assim forem destinados aos zoológicos e aos criadores conservacionistas e os fiel depositários é uma saída bem plausível, digamos assim. Leonardo, até perguntar aqui pro Roberto se procede realmente assim. O IBAMA hoje teria condições de fiscalizar os criadores, os zoológicos enfim, todo mundo que está envolvido nessa questão? Tá, fazendo uma comparação com a Receita Federal, a gente não tem efetivo para fiscalizar cada um o tempo todo e diuturnamente, né? Mas a gente faz operações relacionadas à denúncia ou relacionados a alguns alvos específicos e fiscaliza esses alvos específicos. Atualmente, para mostrar o que a gente está trabalhando, nós estamos agora, fechou dia 31 de dezembro, o recadastramento, que a gente chamou no Cisfauna. Então, até o dia 31 de dezembro, todos os empreendimentos zoológicos, criadores, conservacionistas, comerciantes, todo mundo que lida com a fauna silvestre nacional, tem que já ter se recadastrado no Cisfauna, então a gente tem esse banco de dados. A partir de agora, nós vamos esse ano fazer uma operação, quem está fora, quem não se recadastrou, vai ser autuado, vai ser embargado, então vai ter uma fiscalização específica nessas pessoas. Isso é importante porque aí o IBAMA vai ter uma base de dados, e essa base de dados vai estar disponível também aos órgãos estaduais, que hoje pela LC 140 de 2011 são os responsáveis primários pela questão de registro e gestão da fauna ex situ, essa fauna que se mantém em zoológico, criadores, etc. E com isso a gente vai conseguir ver cada animal, em qual recinto, qual criador vai estar. Se ele for ser transacionado, passar no zoológico por outro, a gente vai ter isso no sistema, então vai facilitar muito essa fiscalização e vai nos permitir direcionar a fiscalização para comportamentos suspeitos ou coisas desse tipo. Fora isso, a gente conta sempre realmente com a população, né, de denunciar quando vê algum animal sendo maltratado ou então uma situação a princípio ilegal em determinado zoológico ou criador. Mas tem tanta gente que quer ter uma ararinha vermelha em casa, uma arara azul, né? Infelizmente são essas pessoas que fomentam o tráfico de animais silvestres. Se você não tem a demanda, você não teria o tráfico. Existe a possibilidade legalizada de se comprar esses animais, o que não necessariamente para o animal em si também seria uma coisa interessante. Quer dizer que seja bom para ele, né? Quer dizer que seja bom para ele, mas existe a parte legalizada. Agora, você ter um animal
sem origem legal, você está fomentando o tráfico de animais silvestres. O que não é, no caso, o que a gente está pensando relacionado a zoológico. E nessa questão de zoológico, tem todo um procedimento para abertura desse zoológico. O que a gente entende, e aqui é um ponto básico, é o local ideal para a gente discutir isso, é uma mudança, uma atualização na lei nessa questão de, por exemplo, a abertura ou não de zoológico. Que é de 1983, a legislação atual. E você vai abrir novos zoológicos? Sim, mas primeiro, com qual objetivo? Esse zoológico vai participar, então, de programas de conservação ou vai ser simplesmente um polo de visitação? A outra questão nisso, você vai abrir zoológico, ok, teria que ter uma lei, se for o município que está abrindo, ou o estado, teria que ter uma lei que garantisse o recurso para esses animais. Essa visitação que foi citada, ela não é suficiente para atender a demanda por recursos que um zoológico necessita. Manter animal silvestre é caro. Então, um dos problemas que a gente vê, se zoológicos abertos por particulares ou zoológicos abertos por entidades públicas, é que se abre o zoológico, naquele momento você tem condição de manter os animais e depois, um pouco mais à frente, essa condição desaparece, essa condição não está adequada e aí sim tem uma ação de fiscalização e o zoológico é fechado. E a sociedade precisa entender o seguinte, na hora que o IBAMA fecha um zoológico, cabe ao IBAMA depois destinar esses animais. E essa destinação muitas vezes recai sobre os zoológicos públicos, que no final das contas é o contribuinte que está pagando. Então as pessoas têm que ter uma percepção de, principalmente zoológico particular, se determinada pessoa quer ter um zoológico, tá. E qual que é o projeto disso ao longo da vida? E depois, plano de negócios, né? E qual que é o plano de negócio? E um plano de desativação. Se for desativado, o que acontece com os animais? Nós tivemos um caso recente em Santa Catarina que o empresário simplesmente desistiu de criar, não quero mais criar, e parou também de cuidar dos animais. E aí teve que ter intervenção do IBAMA, fiscalização, etc. Os animais que estão em zoológico são, só uma pequena correção, são animais silvestres, sejam nativos ou sejam exóticos, por serem animais silvestres, o IBAMA então interfere. Tem a responsabilidade. Dele, né? Tá certo, Leonardo. Vamos ouvir de novo a Vânia Nunes, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal São Paulo. Eu não sei, você estava acompanhando o debate aí, Vânia? Você queria comentar alguma coisa específica que foi falada? Não, eu acho que tem várias coisas importantes que foram colocadas e o que me chama bastante atenção é realmente deixar claro que você estabelecer um zoológico, ele precisa ter realmente normas, diretrizes, objetivos. Se ele vai realmente trabalhar a questão de conservação, ele precisa incluir realmente os animais que precisam ser cuidados, tratados, se faça todo esse estudo, como o doutor Leonardo colocou, eu acho que isso é fundamental. Mas, acima de tudo, é importante que a gente tenha políticas integradas da preservação dos ambientes naturais onde esses animais precisam ser reintroduzidos, né? Eu acho que, assim, o zoológico acaba tendo hoje um papel misto, porque a gente tem muitos animais exóticos da fauna brasileira. A gente tem elefante, girafa, leão e muitos outros, até urso polar, num clima quente como o do Brasil, a gente tem, e é feito um investimento enorme, simples e exclusivamente para tirar esses animais do ambiente natural e trazer para cá. E, ao contrário, todo esse recurso poderia estar numa política pública garantindo que os nossos animais, oriundos de situações de tráfico, de criadouros, como o próprio Roberto citou, exemplo de locais que a pessoa resolve criar e depois não quer mais, então tem que ser feito um trabalho, que isso fosse destinado dessa forma. E o importante é que realmente os recursos fossem destinados a um fundo e isso fosse aplicado, gerenciado e fiscalizado de uma forma correta, que infelizmente é o que não acontece. Se nós pensarmos no tamanho do nosso país e no tamanho da nossa biodiversidade em relação à fauna, a gente pensar na quantidade de centros de reabilitação, nos CETAS e nos zoológicos disponíveis, a gente vê que o número é insuficiente e, na verdade, todos eles vivem com muita dificuldade para manter suas políticas realmente de manutenção dos seus animais, minimamente com condições de sobrevivência. Não dá nem para a gente falar em condições de bem-estar animal. E pensar no bem-estar animal não é só pensar nos aspectos físicos ou na forma com que eu olho e acho que aquele animal está bem. É realmente naquilo que aquele animal precisa. Isso aí, qualquer coisa que diga respeito ou tenha alguma relação com ciência aqui no Brasil, como é o caso desses centros, né, Vânia, passa por muita dificuldade sempre, tudo que é ligado ao conhecimento científico. Vânia,
A gente está chegando no final do programa, eu só vou ter tempo aqui de agradecer a você por ter estado com a gente, Vânia Nunes, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Muito obrigado, Vânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Queria aproveitar e cumprimentar o Roberto, que é uma pessoa amiga e conhecida já de muitos anos, e o meu colega, né, o Leonardo, que eu sou médica veterinária também, e dizer que é importante isso, que a gente forme uma rede de técnicos, de pessoas que lutem pelos direitos dos animais, pelo bem-estar desses animais. Se os zoológicos é uma questão de existência no país, que realmente eles têm uma política destinada a incluir os animais e garantir seu bem-estar. Muito obrigado, Fabrício, e boa tarde para todos. Até mais, Vânia. Prazer ter você com a gente aqui no Participação Popular. E um abraço para todo mundo de São Paulo que está acompanhando o nosso programa. Pelo telefone com o vereador de Goiânia, Goiás, Zander Fábio Alves da Costa. Zander, tá ouvindo bem a gente? Tô. Um prazer muito grande falar com todos vocês aí. Maravilha, Zander. Bem-vindo à Participação Popular. Você fez algumas declarações aí, né, pelo que a gente pôde acompanhar na imprensa, contrário ao zoológico. Você acha que agora, no momento histórico em que estamos, com a tecnologia que nós dispusemos agora, né, de que nós temos agora, seria necessário haver zoológico, na sua opinião, não, né? Não, na minha opinião, acho essa metodologia, né, a gente sabe da função até educacional que tem o zoológico, mas eu acho essa metodologia totalmente arcaica, né, e principalmente falando aqui do Zoológico de Goiânia, né, o Zoológico de Goiânia é insalubre numa área central, aonde qualquer horário do dia ou da noite que você for lá, os animais estão submetidos a ruídos superiores a 75, 80 decibéis. E em condições assim, mesmo foi feita uma reforma aqui há cerca de 2 anos, o zoológico ficou fechado por 1 ano e meio, em virtude de várias denúncias de mostrar de tráfico de animais que nasciam. Vou te dar um exemplo, uma cobra que eu não sei o nome, não me lembro o nome científico dela, que é uma cobra ornamental e que se nasce em ninhada, e quando se foram fazer um levantamento, essas cobras não estavam aqui sendo vendidas, né? Nossa. Então, eu particularmente fiz um projeto de lei onde pede a extinção do Zoológico de Goiânia, a transformação até que se dê uma destinação a esses animais em um centro de pesquisa, né, sem visitação ao público, porque eu acho desumano a metodologia para que eu possa estar mostrando um animal para um filho meu, ele ter que estar sendo enjaulado numa jaula inferior atende apenas o padrão mínimo exigido, né, para que ele tenha uma condição de vida razoável. Então, por isso eu fiz esse projeto. É um projeto polêmico, né, porque a gente sabe que a população de baixa renda tem o zoológico como um entretenimento, né? Certo. E estamos aí nessa luta. Já fiz algumas audiências públicas para que a gente possa, de alguma forma, dar uma outra destinação a essa praça aqui de Goiânia. Na sua opinião, Zander, não seriam suficientes algumas medidas para melhorar as condições dos animais ali? Você acha que até a própria locação do zoológico está errada? A locação do zoológico, isso já ficou provado que ela é totalmente fora dos conceitos atuais, né? Eu particularmente, como te disse, eu sou favorável a extinção. Queria até que Goiânia entrasse aí para a história aí do mundo inteiro como a primeira cidade do mundo que acabou com essa metodologia de animal preso, para que a gente pudesse poder ver o animal ele ter que estar preso, né? A gente sabe que das complicações, eu estava ouvindo, me esqueci o nome da pessoa que falava aí anteriormente, a gente sabe que, por exemplo, para você trazer um animal que não é da nossa fauna para cá, para o Brasil, é muito difícil. Para você devolver é impossível, né? Para devolver ele para o país de origem dele. Então, mas existem centros de pesquisa, pode ser criado. Na verdade, o que eu quero é não receber mais esses animais, e os animais que forem recolhidos através de acidentes ou desse tráfico e que não tiverem condição de reinserção na natureza, aquele local ser transformado num parque temático. Não é para... Muita gente se falou, quer acabar com o zoológico para construir ali prédio. Não, nada disso. Ali é uma APP, onde é uma área de preservação permanente. A gente quer fazer ali um centro de pesquisa animal. Hoje tem muitos animais aqui na nossa capital
que, pasme você, não tem um prontuário médico, né? Chegou um lobo-guará aqui, esse lobo-guará foi cuidado, passou um tempo, esse lobo-guará veio a óbito, chegou outro na mesma situação, o anterior não tinha prontuário médico para se pudesse ver qual foi, né, a metodologia que foi usada para que se curasse o anterior. Então, é por essas e outras que eu sou favorável, eu particularmente, à extinção total da metodologia de visitação de zoológico. Tá bom, Zander Fábio Alves da Costa, vereador em Goiânia.